Olá, pessoal, boa tarde. Espero que todos estejam bem. Venho aqui trazer para você um tema muito importante para nós, profissionais de IAM, sobre estratégia integrada de identidades, né? E a importância da coesão entre todas as disciplinas do IAM, tá? Neste momento, vou me apresentar, né? Quem sou eu, né? Para vocês, muitos de vocês eu conheço, alguns não tive oportunidade ainda. Então, eu sou o Rodrigo de Faria Medina, tenho 44 anos, formado em Ciência da Computação, com uma pós-graduação na FGV. Trabalho desde sempre no Banco Itaú, tá? Atualmente, eu lidero as funções de arquiteturas de IAM, então eu sou responsável e corresponsável também pela construção da estratégia do programa de IAM, difundido dentre a corporação, então só o ambiente banco, não as demais coligadas. Sou responsável também por interferir na priorização dos backlogs, tá? E também por manter e garantir que a estratégia seja cumprida, tá bom? Tenho 25 anos aproximadamente, né, para mais, nas áreas de TI, e diretamente com IAM, passando desde o tempo de operações até a parte de arquitetura, liderança e um pouco de engenharia, mais de 10 anos na parte de IAM, né? Dentro desses 10 anos, trabalhei em frentes de acessos privilegiados, de governança de acessos e de autenticação também, tá? Então, dentro desse tema, né, nessa agenda, o que eu proponho de nós discutirmos, batermos um papo aqui? Trazer os benefícios, né, dos vértices dessa pirâmide de benefício, de desafio e o que a gente visa resolver, como a gente inicia o desenvolvimento dessa estratégia e como que essa estratégia, se construída de uma maneira isolada, nós não tenhamos grandes sucessos. Podemos ter sucessos, mas eu acho que o Nirvana não será atingido com relação às potencialidades que temos dentro de cada domínio de acesso, tá? O que é essa estratégia integrada, como que ela visa ter maximizado o sucesso dessa estratégia, e como que a gente faz a potencialização dela. Então, como que a gente trabalha pelo qual nós consigamos unir os desafios do legado, a modernização, os desafios dessa modernização, dessa jornada de modernização, e onde que nós, profissionais de IAM, tanto de arquitetura quanto de engenharia e operações, somos impactados, né, para garantir melhor experiência do usuário, eficiência financeira, a parte de eficiência operacional e principalmente a redução de risco versus os cenários que estão acontecendo hoje, né? Então, como eu disse para vocês, é basicamente um vértice a nossa tomada de decisão de desenvolvimento de estratégia de um programa IAM. Temos diversos problemas, isso não é uma empresa de médio porte, de grande porte ou de pequeno porte, todas as empresas elas possuem desafios, às vezes em escalas diferentes, né? Que são eles, no meu ponto de vista, o alto custo, com concessão de acesso manual. Então, assim, nós iniciamos nossas jornadas de acesso sempre com concessões de acesso feitas de maneira manual. Depois aprendemos com essas concessões manuais e aí sim começamos o processo de automação, redução de lead time, então seja um lead time por uma linha de aplicação, quanto tempo que uma aplicação demora para subir, e depende de processos que sejam executados do IAM, e uma jornada de colaborador, jornada das pessoas, no caso, usuários nominais, né, terceiros, parceiros,
quanto tempo que eles demoram para ser criados nos endpoints, quantos endpoints a gente tem que criar, como que a gente oferta as senhas para esses usuários, né, para esses colaboradores. Quantos processos que a gente permeia para fazer que o ciclo, essa jornada, ela seja atendida em 100% na completude dessa jornada, né? Muitas vezes a gente tem que otimizar esses processos, né? E aí, com essa otimização, nós minimizamos os erros, né? Evitar também os ataques que acontecem, o uso impersonantes de credenciais, roubo de credenciais, ou mesmo até uma divulgação de uma credencial, como que a gente faz para possivelmente detectar e prevenir esses tipos de ataques, né? Ausência de visibilidade dos problemas. Então, muitas aplicações, às vezes, nascem em determinadas urgências que não corroboram com uma estratégia de arquitetura, que não corroboram com uma estratégia de tecnologia, né? Sobem os shadows ITs e nós precisamos governá-los, né? Esse é um dos problemas, principalmente de grandes instituições, pelo qual eu venho conversando nos últimos anos, tá? E os benefícios são esses que a gente acabou de descrever para vocês. Então, melhorar o user experience. Então, a gente tem que ter o time to market para as identidades, né? A gente precisa prover os benefícios de autenticação, os benefícios de governança de perfis, de gestão de perfis, em um menor tempo possível, para que os usuários não tenham essa latência, para que a gente não gaste com este tipo de período de diferimento que a gente não provê os acessos necessários para a pessoa trabalhar. E prover os acessos necessários com o menor nível de privilégio possível, né, o mais adequado possível, né? Então, com isso, a gente tem uma eficiência financeira, a gente tem uma eficiência operacional no ponto que a gente automatiza essas atividades, que a gente começa a detectar quais são os acessos básicos de cada área, e aí a gente entra numa seara de governança de perfis, de entregas de perfis por função, né? E acelerar essa jornada de transformação, né? O que vem acontecendo, a gente está tendo esse move to cloud muito forte em diversas instituições, e com isso a gente precisa alavancar, porque o IAM ele é uma das disciplinas que mais onera nesse processo, seja por meio de guarda-reios ou de provisionamento de acesso, tá? E aí já conversamos um pouco a respeito desses desafios, né? Então a gente tem uma miscelânea de ambientes heterogêneos que visam trabalhar com o ambiente cloud. Às vezes a parte das aplicações, monolitos, estão no ambiente on-premises e migram parte delas para a cloud, numa arquitetura de microserviços, e a gente precisa atender esse tipo de situação. Aplicações legadas que não compartilham, não conversam do mesmo protocolo, que são utilizáveis hoje nos modelos de gerenciamento de identidades atuais, né? Pluralidade de tecnologias e, como eu falei, ter a velocidade do time to market, colocando o IAM na ponta da nossa esfera da estratégia, tá bom? Então, aqui eu trago para vocês um modelo que, particularmente, eu e meus amigos desenvolveram, que é uma estratégia dos 5 E's. Essa estratégia, ela visa, primeiro de tudo, a gente conhecer o que a gente quer implantar, a gente conhecer o nosso negócio, a gente conhecer quais são as aplicações, os tipos e arquiteturas dessas aplicações, particularmente dentro do nosso ambiente, conhecer quais são os softwares de IGA ou quais são os softwares, qual é o software de governança de identidade que vai atender o nosso negócio, vide ser uma aplicação nova ou se é uma aplicação que não suporta esse tipo de onboarding dentro da nossa solução. Então, escolher direito a nossa ferramenta ou direcionar direito para a ferramenta adequada, caso a gente já tenha esse tipo de tecnologia implantada, né? Ter uma solução que atenda o negócio, mais uma vez, né, para governança de identidades privilegiadas e acessos aos endpoints seguros, né, com todos os mecanismos de gravação de sessão, todos os mecanismos de detecção de uma autenticação não autorizada ou de uma geolocalização não autorizada, né? E que a gente proveja a melhor forma de autorização para as aplicações, né? Seja utilizando pontos múltiplos de decisão, policies, ou por meio de um policy server, onde desoneramos a aplicação ou não. No próximo passo,
Quando, com tudo isso definido, a arquitetura entra em cena para definir os próximos passos ou os direcionamentos de arquitetura. Por exemplo, se nós colocamos um IDPX como o diretório de identidades padrão para que as aplicações sejam feitas o onboarding, para que a gente tenha os níveis de proteções adequadas, as aplicações webs vão ter um proxy que consiga proteger em determinadas situações hostis, para que tenha um repositório de identidades cabível para que essas aplicações sejam utilizadas como ponto de autenticação e de autorização. Uma vez feito isso, canalizamos toda a nossa estratégia de deploy de aplicações para que seja suportada por esse DP, e este DP vai ser governado pela plataforma de governança de acesso. Uma vez esse DP sendo o nosso diretório padrão, ele vai ofertar mecanismos de autenticação e de autorização para as aplicações e para os usuários. Então, visto este exemplo, a arquitetura ela tem por função definir qual é o ponto padrão e auxiliar nos desvios, né? No caso, desvios eu digo de comportamento das aplicações, para que todos os casos de uso sejam atendidos e governados pela plataforma de governança de acesso, né? E aí, nesse próximo ponto, uma vez definido quais são os endpoints que vão ser padronizados e governados pelo time de segurança, a gente tem a adequação das aplicações. Então, para uma empresa que tenha um legado a ser tratado, dividimos uma estratégia para o novo, uma estratégia para o legado, aonde fechamos praticamente a torneira para dizer que aquela aplicação ela não vai mais poder entrar por exemplo, num diretório de identidades que já foi declarado como deprecated, e sim vai entrar no diretório novo, né? E esse diretório novo tem que suportar essa aplicação e as pessoas que autenticam e usam essa aplicação. Então, uma estratégia para o novo e uma estratégia para o legado. Desafio aqui, de novo, o legado tem que suportar as linguagens que o mundo moderno atenda. Isto posto, caso não suporte, a gente, como arquitetura, nós precisamos dar um direcionamento para esse tipo de aplicação, seja modernização dessa aplicação, ou seja, uma readequação, que a gente faça essa governança da aplicação. E aí, entramos num quarto ponto, que seria uma promoção de autosserviços para owners de aplicações e pessoas, dentro dos serviços expostos pelo ecossistema de IAM, tá? Esse autosserviço vai ser detalhado um pouquinho mais na frente para vocês, e eu acho que esse é o ponto onde nós potencializamos o uso das plataformas de IAM, aceleramos a transformação digital e automatizamos os processos de uma maneira uniforme, garantindo a estratégia do nosso ecossistema, tá? E como próximo passo, por fim, uma vez que efetuamos todo o deploy dessa nossa solução de autenticação, autorização, governança de acessos e governança de usuários privilegiados, nós fazemos com que todas as informações dessas 4 grandes plataformas, né? E aí eu trago até mais uma outra que vou detalhar a seguir para vocês, que é monitoração, no meu ponto de vista, muito importante, a gente trazer isso para tomar decisões antecipativas ou mesmo construir processos analíticos pelo qual nós tomamos a decisão de priorizar ou não o backlog dessas frentes, tá bom? Então, entramos nessas priorizações dessa frente como estratégia integrada. O primeiro ponto de uma estratégia integrada que eu vejo que é muito importante é a gente ter um backlog único e alinhado à estratégia da empresa. É meio fácil de falar assim, né? E muito difícil de realizar. Então, a gente tem que entender quais são as movimentações de tecnologia que estão acontecendo, se sua empresa, por exemplo, está numa jornada muito latente para movimentação para um ambiente cloud, a cloud provider X ou Y ou Z que está sendo escolhido. Então, isso a gente tem que estar muito alinhado com os nossos
backlogs e nossas features para que atendam esse tipo de necessidade do negócio, e também com as demandas legais que acontecem, que permeiam, que isso vão balizar as prioridades, né, e a velocidade que nós temos que entregar as funcionalidades de AM, tá? Que é um processo muito importante para nós, que são atender os reguladores, né? Então, aqui eu trago para vocês as subcategorias do domínio de acesso, que para mim hoje fazem muito sentido, e alguns exemplos de cada uma delas. Então, por exemplo, no PAN, a gente tem a guarda segura de segredos. Essa grande feature, né, esse grande produto, ele pode ser encarado de uma maneira que a gente tenha uso de pessoas para acessar os endpoints, ou mesmo de aplicações. A gente pode ofertar isso numa maneira de retrieve, um workflow atrelado a uma plataforma de governança de acessos, que usa métodos de autenticação que venha de uma frente de autenticação, por exemplo, um two-factor authentication que venha de algum determinado IDP, né? Ou a gente pode utilizar isso para uma conta de serviço que está sendo utilizado num ambiente de DevOps que usa um banco de dados X ou Y em determinado cloud provider, tá? Então, esse produto de guarda de segredos, ele possui uma jornada, e essa jornada tem que ser integrada. Então, provisionamento de um cofre eletrônico sobre uma pipeline que vai ter uma gestão de acessos para uso daquele tipo de conta de serviço, governada pela ferramenta de governança de acesso, com seu cubo de identidade garantido, né, e um tipo de autenticação necessária e provida pelo nosso IDP, tá? Todo esse processo, ele vai ter uma camada que é a quinta subcategoria que eu trago para vocês, que é a monitoração. Então, é bom a gente ter um processo de conformidade, de cheque de acesso. Então, todos os nossos ambientes passam por um processo de discovery. Esse processo de discovery vai trazer identidades e acessos de todas as nossas plataformas. Com isso, nós montamos um book, né? Esse book ele contém, pode ser num repositório como um Lake, por exemplo, que tem essa parte de inferior do nosso slide, que é a orientação de dados, e a gente pode traçar compliance checks e conformidades. Com isso, a gente pode traçar políticas e fazer autorremediações no ambiente, ou com ações de predição, ou com algum software que já tem uma funcionalidade nativa para determinados ambientes, assim como algumas ferramentas estão nascendo com essa funcionalidade, né, nas plataformas de KIM, né, de Cloud Entitlement Management, tá bom? Então, para exemplificar um pouco mais para vocês, eu trago dois fluxos de duas jornadas completamente distintas, de pessoas e de aplicações. Então, como eu falei, nós temos um onboard de um funcionário, ele entra numa base do RH, a gente tem um RH sincronizado com a base de governança de acesso. Essa base de governança de acessos, ela escreve a identidade dentro de um IDP. Esse IDP, ele tem uma aplicação que é feito o onboarding. Da aplicação que foi feita o onboarding, eu consigo fazer uma autenticação para esse usuário e uma autorização na aplicação por consequência. Caso essa pessoa ela entre com um escopo de identidade privilegiada, também é feito o onboard dessa credencial, a criação dessa credencial dentro da nossa plataforma de cofre. Então, nosso produto de cofre, ele vai receber também uma criação de um usuário, né, que vai ser feito onboard, vai estar associado ao cubo de identidades dentro da plataforma de governança de acessos. E com isso, toda a jornada ela se torna lean. A gente tem uma jornada limpa, sem fricção, onde o usuário, né, o nosso colaborador, ele não tenha nenhum tipo de ruído, e essa jornada se torna transparente. Por um lado da aplicação, a gente tem um onboard direto dentro do ecossistema. Então, ele é feito o onboard através, por exemplo, de uma pipeline ou através de uma ação manual, né? E essa ação manual de onboarding cria-se
a conta de serviço no nosso cofre, cria a aplicação e os perfis dentro do nosso fluxo de governança de acessos, cria-se uma aplicação dentro do nosso IDP, seta-se a parte de acesso condicional, uso ou não de um MFA para aquele tipo de aplicação, dado as nossas regras de negócio, e também prover o mecanismo de autorização necessário. Então, com isso, mais uma vez, se torna evidente de que se você tiver uma jornada que ela não seja conectada dentro das todas as categorias de acesso, você sempre terá algum tipo de ruído, você sempre terá um problema. Então, você vai ter um esforço operacional ou no primeiro step ou no último step. Então, é bom ter a coesão desse backlog para que ele seja priorizado com uma maneira, com uma visão abrangente, que consiga enxergar as jornadas e os fluxos de ponta a ponta. E aonde entra o grande benefício da nossa estratégia integrada aqui? Eu acho que é prover a plataforma como serviço, né, o ecossistema de IAM como serviço para as aplicações e para as pessoas, principalmente. Então, com isso eu trago aqui para vocês uma provocação e até um insight, né? Espero que um insight para vocês de uma criação de uma camada de anticorrupção dentro das frentes do IAM, na frente das frentes do IAM. Então, essa camada orquestradora, ela vai ter a função e tem um objetivo, né, a missão de prover todos os serviços do ecossistema de acesso para os seus consumidores. Então, quem são esses consumidores? E aqui eu trago uns exemplos de quais tipos de serviço que essa camada de orquestração pode prover para os nossos consumidores, né? Pensando da direita para a esquerda, nós temos o ecossistema de IAM que eu denominei. Então, nós temos a frente de IGA, de autenticação, de autorização, de PAN, de monitoração, e tem uma pecinha nova que é o nosso Data Lake aqui, tá? Na frente dela, a camada de orquestração, que vai conversar com cada software específico, né? Por protocolos diferentes muitas vezes. Então, por exemplo, eu posso conversar por skin com uma ferramenta de PAN, eu posso conversar por API, por uma plataforma de IGA, e ofertar quais métodos para os nossos consumidores finais, por exemplo. Então, essa camada de orquestração, ela pode, para os owners das aplicações, por exemplo, seja de uma maneira manual, né? Manual que eu digo, através de uma interface, ou através de uma automação, pode ser via code pipeline, pode ser, tá? Então, a gente teria uma camada de gestão de perfis. Então, por exemplo, a orquestração de perfis feitos dentro de uma ferramenta de IGA, eu posso ofertar isso como um serviço para os owners das aplicações e eles montarem esses perfis dinamicamente, uma vez que os entitlements estão sendo governados pela nossa plataforma de governança de acesso. Para isso, a gente precisa ter a estratégia de onboarding de aplicações bem casada, para que as aplicações estejam dentro do nosso ecossistema e a gente oferte esses perfis para os consumidores finais, no caso, os owners das aplicações. Com isso, a gente tem qual ganho? Eu elimino uma possibilidade de campanha de revisão de acesso, uma vez que esse autosserviço pode certificar toda vez que o owner das aplicações atestaram que aquele perfil está ok, né? A gente pode ter autosserviços de reset de senha, que muitos provedores de identidades já ofertam esse tipo de mecanismos, resets de MFA, né? A gente pode ter o próprio onboard de uma aplicação, então eu posso criar uma aplicação através de formulários, através de pipelines, expondo as APIs dos próprios camadas de orquestração, que, por sinal, vai escrever isso dentro do nosso IDP, dentro do nosso cofre, do nosso produto de cofre, e essa aplicação seja criada diretamente por meio de um cadastro ou por meio de um código,
tá? Chamando as APIs. Com isso, a gente ganha velocidade, a gente ganha lead time, a gente acelera a transformação, porque isso vai ficar como um processo a ser desenvolvido pelo owner da aplicação, e eu não preciso mais ter esforço operacional do lado das frentes operacionais de IAM, né? Não preciso contratar um time, contratar diversas pessoas, dependendo de quantas aplicações a gente tenha na nossa instituição, tá? Um outro exemplo que a gente pode ter é a própria gestão de APIs para autorização e a gente simplificação do código para os desenvolvedores, provendo que o cadastro de APIs, provendo um ciclo de vida das APIs, que muitas vezes a gente não tem esse tipo de tratativa ou de preocupação, então começar a trabalhar com ciclo de vida de APIs, começar a trabalhar com guarda segura dos client secrets das APIs para as aplicações direto pela pipeline, por exemplo, colocar isso, expor isso como API e que seja consumido das próprias pipelines, tá? Framework para potencializar as soluções, então colocar os frameworks, dadas as linguagens que a gente faça o deploy das nossas aplicações, disponíveis para que as aplicações elas consumam isso como um serviço. Então, a gente colocar samples, colocar isso numa prateleira para que seja consumido e deixar mais simples e ágil para o desenvolvedor possível. Com isso, a gente evita que ele ache complicômetros e desvie o processo, né? E, por fim, a gente ter a visibilidade, né, como administradores de IAM, a gente ter a visibilidade de todas as informações, de novo, seja indicadores, ou seja, alguma tomada de decisão que apareça em determinados painéis que oriundos, né, dos nossos data transformations que vem do nosso lake, e isso seja mostrado para nós em dashboards, tá? Eu acho que uma outra funcionalidade que eu trago aqui para vocês também é a gente começar a trabalhar com um modelo de Threat Identities. O que seria esse modelo? Então, dado uma não conformidade de uma autenticação, dado uma não conformidade de um uso, uma criação indevida de uma credencial localmente dentro de uma conta, seja uma conta no ambiente cloud, no ambiente on-premises, que a gente faça isso e tem umas ações, né, e chama essa camada de orquestração para que seja, por exemplo, quarentenado o acesso, para que seja revocada aquela credencial, seja deletada aquela credencial, dependendo da criticidade, né, que esse alerta foi gerado. E nós começamos a ter decisões antecipativas quanto ao tratamento de ameaças de identidade. Tá? Bom, pessoal, o que eu tinha para trazer para vocês é mais ou menos isso, tá? Espero ter ajudado no conteúdo. Fico disponível se vocês tiverem mais dúvidas, se queiram mais detalhes sobre essa apresentação ou sobre algum ponto que não ficou claro para vocês. Agradeço a oportunidade, tenham uma ótima tarde e espero vê-los em breve. Obrigado.